Oi. Boa noite. Antes de começar a aula, deixa eu perguntar uma coisa que eu tinha perguntado ontem. As matérias de N2, elas, a partir de qual? Dessas que começou ontem ou alguma que nós já havíamos visto? Quais são as que vão fazer parte de N2? Digestório, urinário e reprodutor. Digestório, urinário e reprodutor. Beleza, Isso. então. Fechado? Valeu, obrigada. Deixa eu colocar para apresentar aqui junto com vocês. Compartilhar a tela. Vocês já conseguem ver aí o sistema reprodutor? Sim. Ok. Hoje a gente vai falar um pouco de um sistema não menos importante que nós temos aí na anatomia, porque ele é um sistema que vai trabalhar para manter a humanidade viva, né? Porque eu tenho o encontro de duas células que formam o ser humano e que povoam toda a Terra, e que a partir disso, nós, da área da saúde, temos, então, um objeto nosso de trabalho, que é o ser humano. Então, a gente não pode classificar, por exemplo, o sistema respiratório e cardíaco como essenciais. A gente tem que pensar também no sistema reprodutor. Igual aquele versículo bíblico que foi lá quando Jesus criou a Eva e mostrou Eva para Adão. Ele falou para Adão assim: agora crescei e multiplicai-vos e enchei toda a terra, né? Então a gente sabe que a formação de um ser humano, desde sua concepção até o seu nascimento, é algo divino e implementado por Deus para nós. Todos nós seríamos perfeitos se não tivesse existido, então, o pecado no mundo. Daí, devido ao pecado, Eva ter comido a maçã e assim por diante, a gente tem essas doenças neurológicas, essas síndromes que vêm os seres humanos que não têm a sua totalidade de perfeição ao nascimento. Mas o que é importante para nós agora na parte do aparelho reprodutor? É você entender que existe no homem, né, uma célula que é formada todos os dias pelo homem, para que esta célula, quando entrar em contato com a célula feminina, possa haver, então, o processo da procriação. É para isso que existe o sistema reprodutor, e é por isso que ele tem esse nome, de sistema reprodutor, de reprodução. Além disso, Deus, em sua grande sabedoria, ele fez o aparelho reprodutor para dar prazer ao ser humano. Então, nele existem algumas glândulas e também terminações nervosas que trazem ao homem e à mulher as sensações de prazer durante a relação sexual, certo? Então, assim, qual que é a célula masculina? É o espermatozoide, tá? Qual que é a célula feminina? É o óvulo. Só que o óvulo, ele chega a ser 100 vezes maior do que um espermatozoide. O espermatozoide é minúsculo, 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 certo? E aí a gente começa a estudar o que existe, que tipo de órgão, quais são as partes existentes aí nesse sistema que fazem com que aconteça a reprodução humana, né? Olha, o que sabemos é que o homem, ele produz o espermatozoide até ele morrer. Se ele tiver com 90 anos, ele está produzindo espermatozoide, certo? Já a mulher, ela nasce com um número de óvulos que ela terá por toda a sua vida. Então, não há produção de óvulos, e sim o amadurecimento do óvulo que ela já tem dentro dos ovários, certo? É por isso que a mulher... Deixa eu só ligar o meu ventilador aqui, senão não aguento de calor nessa terra. É por isso que a mulher, ela tem um período que a gente chama de período de fertilidade, que é o período máximo dela, onde ela pode engravidar.
e após esse período fica um pouco mais delicado até ficar escasso o momento de acontecer essa gravidez para a mulher, tá? Porque os óvulos dela já são óvulos muito velhos, pois ela tem eles desde o nascimento, e esses óvulos ficam insatisfatórios para acontecer o processo da fecundação. São óvulos velhos, tá? Então, eu vou publicar lá de novo. Vocês estão vendo a publicação ou não? Eu tive que parar para entrar ali, para um colega entrar. Tá vendo já comigo? Compartilhamento? Fala aí. Não, professora. Ixi, pera lá, então. Vamos publicar aqui de novo. É que toda vez que entra uma pessoa, por isso que eu pedi, por favor, se organize e entre no horário. Toda vez que entra uma pessoa, eu tenho que parar e voltar para cá. Ó, acabou de entrar mais uma pessoa atrasada. Aí a gente tem aqui. Agora apareceu, né? Agora sim. Então, a gente vai começar pelo aparelho reprodutor mais tranquilo de estudar. Eu falo isso com categoria, porque eu dou essa aula aqui há 16 anos, e as partes do aparelho reprodutor masculino, eles são tranquilos de memorizar, né? Não tem uma atuação tremenda de hormônios, igual a mulher, que durante todo o seu ciclo menstrual de 30 dias, ela tem a atuação de 4, 5 hormônios diferentes, fazendo ela subir lá em cima e descer lá embaixo, alterando um monte de coisas dentro do organismo. Então, o sistema reprodutor masculino, o homem, ele é abençoado por Deus, né? Ele veio ali para fazer a reprodução, tranquilo, com as suas partes íntimas tranquilas, tanto é que elas foram feitas de forma tal que nem pegam infecção urinária direito, né? A mulher pega infecção urinária toda hora. Então, veja só, o que eu tenho no aparelho reprodutor masculino. Em todo o aparelho, né? Aparelho, quando eu falo, estou falando de genital, a genitália. Em todo o aparelho reprodutor, tanto feminino quanto masculino, você tem uma parte de fora do aparelho reprodutor e você tem uma parte interna, dentro da cavidade pélvica. Você lembra que a gente estava falando? Ó, gente, nós temos aqui dentro do corpo a cavidade torácica, a cavidade abdominal e a cavidade pélvica, certo? Então, a gente tem que pensar agora na cavidade pélvica, lá próximo dos ossos do quadril, certo? Entre os dois ossos íleos do quadril, na articulação sacroilíaca, que é do sacro do quadril, lá embaixo mesmo, aonde está o aparelho reprodutor, certo? E no homem, essa parte que eu vejo externamente, né? Que ao olhar uma figura masculina, eu consigo identificar, eu tenho, então, o pênis do homem, tá? E a bolsa escrotal, e também chamado em algumas literaturas de escroto, certo? Por isso que é muito ruim quando a gente vai xingar alguém de forma vulgar e chama ele de escroto. Quem conhece anatomia já fica pensando na bolsa escrotal do homem, que é chamado também de escroto por algumas literaturas, né? Então, a gente tem que mudar esse xingamento aí, colocar uma coisa assim, tipo, ridícula, e por mais esquecer o escroto, porque o escroto é uma parte anatômica do aparelho reprodutor masculino, certo? E na parte de dentro do homem, né? O que eu tenho na parte de dentro que vai fazer essa função de aparelho reprodutor, de reprodução humana? Então, eu tenho alguns tubos, tá? Alguns canalículos, alguns canais, digamos assim, que são chamados de cordões espermáticos, que nada mais é do que um tubo que ele leva o esperma para fora do corpo, certo? Por isso que são chamados de cordões, porque são cordas mesmo que nós temos dentro do aparelho reprodutor que estão encaminhando esse esperma para fora do corpo. Eu tenho também os canais deferentes. Então, assim, quando esses cordões espermáticos, eles não estão mais na região de transportar esse esperma para fora do corpo, a gente vai chamar esses tubos, quando eles estão lá próximos da bexiga, da vesícula biliar, da vesícula
seminal, a gente vai chamar de canais deferentes. Então, veja, esse nome não está errado, né? A gente sempre pensa em diferente. Mas deferente é o nome realmente do canal que a gente tem ali, que é da parte de transporte também do esperma. E a gente vai falar também o que é que tem no esperma e por que a gente chama isso de esperma, tá? Então, a gente tem também um órgão muito importante, que é a próstata, certo? E esse órgão, no homem, é um dos órgãos mais afeccionados por câncer, tá? Porque ao longo do tempo, em sua produção do líquido que compõe o esperma, ele vai e pode ficar doente, e, consequentemente, a gente tem aí o processo de câncer, tá? Na próstata. Inclusive, falaremos também da localização, por que a gente se tira tanto sarro dessa localização, mas hoje em dia os processos de exames, eles estão tão evoluídos que não precisa ser feito dessa forma mais esse exame, tá? Então, a gente vai falar da próstata também, e das vesículas seminais. Então, veja o nome delas, vesículas seminais, é de sêmen. Então, elas estão produzindo alguma coisa, tá? Alguma coisa, alguma substância que vai fazer parte aí para mim do que? Do esperma do homem, tá? Do sêmen do homem. Professora, qual é a diferença de esperma para sêmen? É a mesma coisa, tá? Sêmen é a mesma coisa que esperma, tá? Por que chama de esperma? Então, esperma seria um nome mais vulgar, porque a gente diminui o termo espermatozoide e chama, então, de esperma, tá? E sêmen é um nome mais científico e usado pelos médicos, pelos enfermeiros, né, pelo pessoal da área da saúde, porque é o nome que a gente encontra nos livros aí de anatomia. Então, a gente tem aqui, deixa eu só ver quem pediu para entrar, enquanto eu estava explicando, já saiu. A gente tem aqui, vamos falar um pouquinho do pênis, né? É aquela velha história que não vai dar para ver a cara de vocês. Tem gente que vai estar dizendo assim, ó, graças a Deus, professora, que essa aula está sendo via online. Mas veja bem, gente, quem já viu não se admira, porque já viu. E quem nunca viu não sabe nem o que é que a gente está estudando aqui agora, tá? Então, a gente vai falar do pênis, que é o que o pênis, gente? Ele é o órgão que introduz dentro da vagina e que vai introduzir o espermatozoide para alcançar o óvulo na parte interna lá do aparelho reprodutor feminino. Então, ele é um órgão de extrema importância, porque de alguma forma esse espermatozoide tem que chegar, tem que nadar, porque o espermatozoide é um nadador, ele tem que nadar no útero e conseguir chegar lá nas tubas uterinas, onde ele vai chegar lá, para mim, no óvulo, certo? Mas o pênis também, ele é um órgão de sensações, tá? Ele é sensível ao tato, à pressão, é sensível também à temperatura. Então, ele é um órgão extremamente sensitivo. Por que, professora, sensitivo? Porque ele é um órgão do prazer, tá? O pênis, ele foi criado para prazer e para a reprodução, para auxiliar no processo de reprodução. Ao contrário do que muitos pensam, a gente fala assim, é um órgão muscular. Não, gente, não é músculo. Não tem nada de músculo aqui, não, tá? Ah, professora, ele tem osso? Não. O pênis, ele é formado por tecido vascular. O que é vascular, gente? Sangue, certo? Então, o pênis, ele precisa se encher de sangue para acontecer uma ereção, certo? A ereção é quando o pênis fica duro, erétil. E ele tem que ficar nessa proporção para fazer a entrada no canal vaginal da mulher e então ejetar o sêmen para o processo reprodutor.
Tem gente que fala assim, quando eu estou dando essa aula. Meu Deus, a professora Mônica fala muito nome, meu Deus, eu tô com vergonha. Não fique, porque tudo isso aqui é normal. Foi Jesus que fez na gente isso. Certo? Então, você já sabe que o pênis é formado por tecido vascular, é sangue. Se ele é um tecido vascular, tem que ter espaço dentro dele para encher de sangue. Mas não pode ter muito espaço, porque senão ele não ficaria o quê? Erétil, duro. Então, vamos ver aqui, ó. O pênis, ele possui corpos, tá? O que são esses corpos? São os espaços que eu tenho dentro dele, que enche de sangue e deixam essa ereção. E esses corpos são chamados, olha o nome, corpo cavernoso. Então, ele lembra o quê? Caverna, como se fossem espaços lá dentro do tecido do pênis. E olha o nome, tecido esponjoso. Esponjoso é como se fosse esponja, né? Por isso que tem que ter essa vascularização. Então, a gente já falou da ereção, e a ereção, ela acontece por excitação, né? E o homem, a gente sabe que ele é excitado visualmente, tá? Ele vê algo e pode se excitar, não é à toa que os sex shops aí estão cheios de produtos para a mulherada usar, né? Para excitação masculina. Então, é para isso que existe baby doll, que existe todos os tipos de lingerie. Para quê? Porque o homem, ele é visual, ele precisa ver. E ele também pode ser estimulado de forma tátil, né? Ao tocar o pênis, ele pode ficar erétil, sem o raciocínio normal do homem para acontecer essa ereção. Certo? Eu não sei se eu me fiz entender. Então, é assim, ó. Se ao tocar o pênis de um homem, sem pensar, ele pode ter ereção. O pênis pode ficar duro. Tá bom? Então, a gente tem aí um pênis, para vocês visualizarem comigo. E essa parte azulzinha, esses risquinhos azuis que vocês veem aqui, ó, são as veias que estão pegando já o sangue utilizado pela excitação sexual, pela ereção peniana, tá? Está sendo retirado do pênis e vai fazer, então, a troca gasosa. E a gente tem aqui as artérias, né? Estão um vermelho mais claro, não sei se vocês conseguem enxergar. E as artérias estão aqui para oxigenar, né, esse processo de ereção do pênis. E ele mostra para nós, deu um tilt aqui no computador, a gente para a próxima página. Só um minutinho. Ok. Deixa eu só ver aqui o que aconteceu. Ah, já foi. Tá. Então, veja comigo aqui, ó. Nessa figura do sexo masculino, eu tenho lá em cima a uretra, tá? Esse espaço aqui, ó, até o final é a uretra. Então, ela começa aqui em cima, bexiga urinária, uretra, e vem até aqui embaixo, certo? Aqui ao lado, eu tenho a próstata, esse aqui é um corte que a gente tem axial, estou vendo a parte posterior deste corte. E aqui eu tenho, então, a glândula prostática, que tem esse formatozinho de coração, ao redor aqui do canal da uretra, tá? E ela tem ductos aqui que liberam para dentro desse canal substâncias para compor o sêmen, certo? E aqui embaixo, então, a gente tem, ó, o corpo esponjoso, que é esse primeiro que você tá vendo aqui ao redor do pênis, o esponjoso, e aqui o corpo cavernoso, tá? Que vai ser estimulado através da ereção.
Uma coisa importante que tem no pênis, principalmente o pessoal que trabalha aí com a higienização dos pacientes nos hospitais, é a glande. O que é a glande? É a cabeça do pênis. Então, na extremidade do pênis, há um alargamento cônico, dotado de numerosas e diminutas glândulas responsáveis pela produção de esmegma. Então, assim, você tem esse alargamento cônico, e quando você vem, então, para a raiz do pênis, né, o início do pênis, você percebe que há, tipo, uma depressão. E nessa depressão, antes da cabeça, é onde acontece a produção de esmegma. O que é o esmegma, gente? O esmegma é uma substância produzida por células que existem ali na cabeça, antes da cabeça do pênis, e forma aquela substância branca, a massinha que fica ali, né, nessa parte da cabeça do pênis. Ela é fétida e ela pode ter proliferação de bactérias quando não limpada de forma adequada. E ao ficar dentro, né, da roupa, dentro da roupa íntima do homem, dentro da calça jeans, dentro da roupa mesmo, ela pode produzir fungos também. Então, daí a importância de esticar a cabeça do pênis toda vez que for tomar banho e lavar essa parte muito bem lavada. E o mais importante ainda, fora o lavar essa região de glande e dessa depressão onde está acontecendo a produção de esmegma, é o secar. Tá? Tem gente que lava, não seca, fica úmido dentro da roupa, pode haver a proliferação de fungos. Por incrível que pareça, existem também pessoas, idosos, principalmente, que não tomam banho direito. Então, aí vem o papel de nós, profissionais da saúde, promovermos a saúde, né, que é um dos principais pontos de saúde pública, é o ensinar essas pessoas a terem um cuidado maior com o corpo, tá? E outra, no hospital, como é que você vai fazer? Se você for dar banho e higienizar o paciente, você vai ter que higienizar a glande, né, essa depressão pós-glande, todo o pênis você vai ter que higienizar. O pessoal da enfermagem faz muito isso. Eu já vi idosos acamados, hospitalizados, sem tomar banho, que essa parte, ela cheirava tanto que incendiava o quarto. De cheiro de podre mesmo, né? De não lavado, de não higienizado, de não cuidado. Então, tem que prestar muita atenção nisso. E daí a gente fala um pouquinho da bolsa escrotal, ou escroto, que nem eu falei para vocês no começo. Então, assim, o Tortora, né, que é o livro de fisiologia humana, ele traz escroto, o nome. E tem um outro livro que eu li esses dias também, que ele chama de escroto ao invés de bolsa escrotal. Para que serve, né? Então, ó, o escroto, ele é uma bolsa enrugada. É uma bolsa, literalmente, tá bom? Se você observar ao centro do escroto, existe uma inervação, uma nervura que costura o escroto desde o início até o final, lá embaixo. Então, ele divide em direito e esquerdo, tá? Então, veja bem, o escroto, ele tem uma função específica, que é carregar os testículos, tá? Então, os testículos ficam dentro da bolsa escrotal. E os testículos, eles devem ficar 3 graus a menos do que a temperatura corporal. Então, a temperatura corporal normalmente é 36,5 graus centígrados. Essa é a nossa temperatura normal, certo? Se a temperatura normal aumentar, o que o escroto vai fazer? Puxar os testículos para baixo. Então, esse saco escrotal, ele fica mais pendurado. Automaticamente, para quê? Para que os testículos fiquem a 3 graus a menos do que a temperatura corporal. Tá? E se tiver frio, o que acontece? Se tiver frio, ele vai puxar para cima, para que os testículos colem no corpo e se aqueçam. Então, ele vai ficar 3 graus sempre a menos do que a temperatura corporal. Com febre,
Um paciente com febre no hospital, acamado, você vai perceber que ele fica com a bolsa escrotal bem pendurada, porque os testículos estão se afastando, tá? Isso é uma reação fisiológica do corpo, tá? Então, esse é o papel dele. Existe uma classe de trabalhadores já publicada em artigos científicos que mostram que os profissionais que dirigem ônibus, principalmente os ônibus circulares mais antigos, em que do lado direito aqui do motorista ele tinha o câmbio, né? E ele tinha o quê? Motor, parte do motor do ônibus estava aqui, ó, do lado direito. E isso esquentava o banco dele. E essa classe de trabalhadores foi a mais afetada por ficar infértil. Por estarem sentados durante todo o seu período de trabalho, os testículos não têm onde se mover. E aquele banco esquenta. E automaticamente, literalmente, vou falar na linguagem mais fidedigna para vocês entenderem, mais infantil que tem, tá? Eles fritam, literalmente, por estarem sentados ali e não ter para onde correr. E os espermatozoides devem estar ativos porque eles são as células reprodutoras do corpo, certo? Aí a gente tem os testículos, que são muito responsáveis por muitas coisas que acontecem no corpo masculino. Então, assim, dos órgãos, eu diria que todos são importantes, mas ele é mais. Porque ele produz a célula reprodutora. Ele produz o espermatozoide. Tá? Ele não fica totalmente amadurecido dentro do testículo. Ele vai amadurecer ao longo do percurso que ele tem que percorrer para sair pela uretra. Tá certo? Mas os testículos também são produtores de hormônios, tá? Que dão as características masculinas para o homem. Que tipo de característica que a gente pode ter e ver desde uma criança aí na adolescência, entrando na adolescência, até se tornar um homem? O engrossamento da voz, a protuberância aqui da frente, que a gente tem da cartilagem cricoide, né? O aumento de pelos corporais, de pelos na face, né? A perda de pelos capilares do cabelo, ficam as entradas, certo? Então, esse hormônio masculino, ele serve para dar essas características que diferenciam, né, os homens das características femininas, tá certo? Aí a gente tem uma figura bem explicativa para você olhar aqui junto comigo. Nós temos o escroto, aqui a bolsa escrotal, aqui embaixo. Aqui dentro eu tenho o testículo. E aqui eu tenho o epidídimo. O que é o epidídimo? É uma massa que fica atrás do testículo. E essa massa, gente, ela é responsável por amadurecer o espermatozoide, tá? O espermatozoide é produzido lá dentro do testículo e ele é amadurecido aqui no epidídimo. Do epidídimo, ele vai sair para esse vaso deferente que vocês veem aqui, ó. Ele sai, o espermatozoide, ele sobe aqui. Aqui na frente nós temos o púbis, então a frente do púbis é que está passando esse canal deferente, né? Ele passa lá na parte superior da bexiga, ó, lá em cima na bexiga, e ele vai passar aqui próximo, né, bem perto da vesícula seminal. A vesícula seminal vai injetar uma substância aqui dentro para se unir ao espermatozoide, tá? E então, depois disso, esse espermatozoide com o líquido da vesícula seminal vai cair aqui. E quando ele cai aqui, ó, quem que é essa aqui? A próstata. Vai pegar líquido também da próstata. Então, pegou da vesícula seminal, pegou da próstata, e ele vai entrar aqui para mim, dentro do canal, né? Ele já tá no canal uretral, né? Ele vai entrar, então, dentro da parte externa do pênis, para então sair para fora do corpo, certo? Este canal aqui, que já é do tecido do pênis, ele é chamado de
uretra, deixa de ser chamado de uretra, mas ele é chamado de canal espermático, tá? E quando ele entra mesmo na parte de fora, aqui, ó, ele tá na parte de fora, ele vai ser chamado de ducto ejaculatório. Por que ducto ejaculatório? Porque vai ser ejaculado para fora do corpo. Ele vai sair para fora do corpo. Por isso que nós chamamos de ducto ejaculatório. Observe uma coisa que eu esqueci de falar quando eu iniciei no pênis, para vocês aprenderem aqui agora, ó. Recobrindo a cabeça do pênis, eu tenho prepúcio, que é uma pele que recobre a cabeça do pênis. Essa pele, em alguns meninos pequenininhos, impede do pênis sair completamente para fora. É uma pele muito grande, às vezes, né? É uma pele que não deixa a ereção se tornar completa. Isso tem que ter visto quando é criança. Por isso que a mãe tem que estimular o pênis bonitinho para poder ver se esse pênis ele está saindo completamente. Porque isso se torna um transtorno na vida adulta. Por que se torna um transtorno? Porque o pênis não consegue fazer a total ejaculação. Aí tem que fazer cirurgia, né, para tirar essa pele. Faz a cirurgia, tem que ficar durante 30, 40 dias sem ter relação sexual. Então, acaba se tornando um transtorno na vida da pessoa. Na Bíblia, nós sabemos que todos os judeus são circuncisados. O que é circuncisado? É a retirada total que a gente tem do prepúcio, tá? Então, a cabeça do pênis, ela sai para fora, não tem mais o prepúcio. E isso impede também o quê? As doenças, as afecções de doenças. Por quê? Porque não há mais a necessidade de ficar limpando o esmegma. É mais fácil desse esmegma sair, tá? Então, isso é muito importante também aqui, quando a gente está aprendendo os órgãos reprodutores masculinos. Então, vamos falar um pouquinho dos cordões espermáticos, ou seja, dos vasos espermáticos, dos canais espermáticos, dos tubos espermáticos, né? É por onde o esperma está passando, o espermatozoide está percorrendo. Então, esses canais, a gente tem lá, ó, igual eu mostrei para você, o epidídimo, que fica atrás, aqui de novo, para você ver, ó, o epidídimo, que fica atrás do testículo, tá? A gente tem o canal deferente, que é aquele que carrega os espermatozoides. A gente tem o ducto ejaculador, que é o que conduz os espermatozoides para fora do corpo. E eu vou pôr lá de novo para você ver aqui junto comigo, ó. Você tem o epidídimo, você tem o canal deferente, certo? Que vem, que passa pela vesícula, passa pela próstata. E daí a gente tem aqui o quê? O ducto ejaculador, certo? Que serve para a ejaculação. Esses são os famosos cordões espermáticos, tá bom? Aí a gente vem na vesícula. O que a vesícula é importante para nós? A vesícula seminal. Então, aqui diz assim, ó. São glândulas secretoras de um líquido especial, rico em frutose. Então, frutose é um tipo de alimento, né? Que nem a glicose é para nós. Capaz de ativar os movimentos dos espermatozoides. Então, esse líquido é uma alimentação para esses espermatozoides, para eles ficarem fortes e nadar. E protegê-los contra a acidez do meio vaginal. Isso é muito importante, porque assim, ao entrar em contato com os líquidos lubrificantes e com a própria vagina, o espermatozoide morre. Ali já morre uma porrada de espermatozoide. E daí, mais lá para frente, ele também precisa ser protegido para que ele não morra no caminho do que ele tem que percorrer. Né? Quando a gente fala assim, o caminho que tem que percorrer é porque assim, ele é ejetado dentro da vagina e ele tem que passar por toda a vagina interna, ele tem que entrar dentro do útero, ele tem que passar por todo o útero, tá? Subir lá para cima no útero e ainda entrar dentro da tuba uterina, porque é dentro da tuba uterina que ele vai encontrar o óvulo.
Porque não existe fecundação dentro do útero. Se o óvulo cair dentro do útero, já acontece a menstruação. Tá? A fecundação, ela vai ocorrer dentro da tuba uterina. Por isso que esse espermatozoide, ele tem que estar protegido. Tá certo? Então, aqui, ó, de novo, para você enxergar mais coloridinho, em formato aqui de coração, a próstata, o epidídimo, o canal deferente, até aqui ele é canal deferente, daqui para cá, ele se transforma, então, em uretra ou canal espermático, certo? Bexiga urinária lá em cima, vesícula seminal, todo mundo colocando ali alguma coisa para dentro desse líquido. Aí a gente tem aqui, próstata. Gente, a próstata, ela tem uma posição muito importante, tá? Vocês viram aqui comigo que eu falei, ó, gente, a próstata, olha aqui, ó, em formato de coração, ela parece uma noz. Então, veja bem, a próstata, ela está abaixo da bexiga urinária, o termo abaixo é o quê? Inferior à bexiga urinária, não é isso? Aqui na frente, nós temos a sínfise púbica, ou seja, o osso do quadril, encontrando outro osso do quadril, forma para mim a sínfise púbica. E por que que as pessoas, elas acabam vulgarizando, né, essa localização da próstata? Porque tá aqui, ó, ânus reto. E para sentir a próstata tão perto ao reto, o médico, ele insere o dedo aqui dentro para sentir a próstata. Então, se vulgariza o exame da próstata, né? Deixa ele aí tirando sarro dessa situação. Mas, assim, o câncer de próstata, ele não escolhe cor, nem raça, né? Cor é raça, né? Nem credo, não vai escolher quem é espírita, evangélico, católico, certo? E também ele não vai escolher nem rico nem pobre. Ele vai aparecer. Tá? A partir dos 40 anos de idade, o homem já tem que fazer este exame anual. Anual, todo ano tem que fazer o exame. Hoje já existem exames de sangue tão sensíveis que já podem captar alterações e que podem demonstrar se essa pessoa está tendo alguma alteração prostática ou não, tá bom? Então, não precisa ser feito mais necessariamente o exame de toque. Então, a gente já tem aqui que ela fabrica um líquido de aspecto leitoso, por isso que o sêmen, né? O sêmen, ele tem aquela coloração leitosa, tipo leite desnatado, um pouquinho mais claro do que isso, tá? E esse líquido prostático, ele dá cor e ele também dá um odor característico do sêmen, certo? Essa cor é esse leite desnatado, um pouquinho mais aguado, e o odor, muitas vezes, é o odor de água sanitária, tá? Uma característica de água sanitária desse esperma, né? Desse sêmen. Passar lá para frente. Pintado em vermelho, para você ver aqui, junto comigo, a bexiga urinária lá em cima. E aqui em vermelho a próstata, bem em frente ao reto, ó, ânus e reto. E o que é importante falar para vocês é assim: o que compõe o sêmen? O que eu tenho no sêmen? Então, eu vou ter líquido prostático, produzido pela próstata, e eu vou ter líquido da vesícula seminal, correto? O prostático dá cor e odor do sêmen, e o da vesícula seminal tem frutose, que protege o espermatozoide e que também alimenta esse espermatozoide. Além desses dois líquidos, eu vou ter no sêmen espermatozoides. Agora, eu vou falar para você quanto você tem de espermatozoide. Pasmem, só você conseguiu nascer. Tá? No namoro do seu pai e da sua mãe, só você nasceu.
Nós temos 150 milhões de espermatozoide por ml de sêmen ejetado. Por ml, tá? ml. Ninguém ejacula 1 ml. Qual é a ejaculação normal? De 3 até 6, 7 ml. Então, o normal de um homem que tem relações sexuais normais, vida sexual ativa, ele vai ejacular de 3 a 4 ml de sêmen. 3 a 4 ml de sêmen, eu tenho 600 milhões de espermatozoides saindo a cada ejaculada. Compreendem a situação? Pois é. É desse jeito aí. É muito espermatozoide, é muita gente. 600 milhões, Curitiba tem 3 milhões de habitantes. Então, você pensa, 3 milhões de Curitiba. 600 milhões, dá para povoar a terra inteira. Certo? Professora, quanto mais um homem transa, tem relação sexual, menos espermatozoide ele tem? Não. O homem produz espermatozoide 24 horas por dia. O espermatozoide só não... Ele tem tempo de amadurecer, né? Ele tem 24 horas para amadurecer. Então, assim, ele tendo relação sexual todos os dias, cada 24 horas, mas todos os dias, ele vai ter a quantidade de espermatozoide para acontecer a fecundação. Tá? Professora, se houver o coito interrompido, engravida, gente, é assim, o homem, quando ele tem ereção, ele já libera um líquido que vai lubrificando a cabeça do pênis. Nesse líquido pode ter espermatozoide, tá? Então, nesse coito interrompido aí, pode ser que já ficou espermatozoide lá para dentro. Tá bom? Se ejacular na porta da vagina, engravida, se um espermatozoide conseguir nadar, se tiver força para nadar, engravida. Certo? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esses tipos de... Hoje a gente já está no século XXI, eu só acredito que tem gente que ainda utiliza esse tipo de coisa, né? Mas a gente tem que contar para vocês aí tudo que acontece, tudo que aparece. Então, hoje, eu vou parar aqui no meu sistema reprodutor masculino. E segunda-feira a gente vai para o feminino. Vou abrir agora para as dúvidas. Não precisa ter vergonha. Vocês entenderam tudo do masculino, né? Posso ficar tranquila. Eu tenho uma pergunta, professora. Sim, senhora, fale. Eu tô com vergonha porque é uma pergunta bem cabulosa, tá? Mas vamos lá. Já que é normal perguntar, vamos perguntar. Eu não tenho preconceito, mas eu gostaria de saber por que os homens... Eu nem vou terminar, que você já sabe, né? Já. Então nem adianta perguntar. Então, você pode explicar um pouquinho? Hã? Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Pergunta? Eu posso falar? Eu decidi se é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Pode explicar, fazer um favor? Porque os homens gostam do sexo anal, é isso? É isso. Vamos lá, não. então, vou explicar. Não, professora, não. Você está referindo a mulher, né? Eu estou falando os gays. Os homossexuais, tá? Isso. Tá. A homossexualidade, ela tem vários fatores envolvidos, né? Até hoje a gente não consegue saber cientificamente o porquê existem as pessoas que preferem outras pessoas do mesmo sexo. Mas já se sabe que existem fatores hormonais envolvidos, psicológicos
e traumas emocionais, que podem levar as pessoas a se tornarem homossexuais. Né? Acredito eu que aqueles que nascem homossexual, ou seja, que não têm a menor vontade de experimentar a relação sexual com alguém do sexo oposto, eu acho que com ele existem fatores hormonais envolvidos, ou seja, é fisiológico, é uma pessoa que nasceu homossexual. Tem aquela pessoa de traumas emocionais, você já deve ter ouvido falar algumas assim, ó, teve um trauma com o marido que traiu e se tornou, então, homossexual, para ficar só com mulher porque o marido traiu, né? E os homens homossexuais, eles gostam do sexo anal porque com o pênis erétil penetrando o canal anal, ele bate na próstata. E a próstata é muito sensível. E ela tem muitas vascularizações e inervações. E isso gera uma sensação de prazer. Mas o homossexual, ele não gosta apenas por causa dessa sensação de prazer, né? Não, o homossexual em si, ele gosta da promiscuidade. Se é que eu posso usar esse termo sem ser preconceituosa, né? Eu digo assim, que eles gostam de um sexo modo hard. Né? O sexo deles vai além do sobrenatural, digamos assim. A sensação de prazer do toque da próstata faz o estimular a querer o sexo anal. Respondi sua pergunta? Sim, professor, obrigada. E desculpa aí, mas eu queria saber mesmo. Não precisa pedir desculpa, porque assim, a gente está conversando aqui de forma natural. Eu acho que todos nós aqui somos adultos, todos nós temos relações sexuais, né? A relação sexual, ela é algo fisiológico. Então, uma vez que você tem a relação sexual, a vontade de você ter novamente, ela é iminente. Você vai querer transar novamente, querer ter relação sexual novamente, porque Deus fez para que seja prazeroso para nós, né? Então, por isso que a gente conversa abertamente com vocês, para expor mesmo as situações, né? E conforme eu te respondi, Suziane, eu cheguei a essa conclusão pesquisando, tá? E também perguntando, porque eu tenho muitos amigos homossexuais, eu gosto muito deles, porque eles são muito espontâneos, né, exagerados. Então, a gente vai perguntando aqui, perguntando ali, e eles acabam respondendo e vão tirando as nossas dúvidas em relação por que eles gostarem tanto de ter relação sexual com outro homem, né? Alguém perguntou aqui no chat assim, ó. Professora, quais são as causas para o homem broxar? Laura, deixa eu te responder bem sincera, tá? O homem, ele gosta de transar quando ele tem dinheiro e satisfação pessoal. Não existe homem com dinheiro no bolso e satisfeito pessoalmente que não vá procurar uma mulher para transar, para ter relação sexual, tá? Ele vai, isso é característico do homem. Ele se sente empoderado, tá? Quando essa quantidade, esse nível de dinheiro cair, ele começa a ter preocupação financeira, ele começa a ter preocupação em como ele vai sustentar, ele começa a ter preocupação em como que ele vai fazer as coisas, e isso causa afecções de ereção. Ele não consegue ter uma ereção mais. A literatura diz que 90 e poucos por cento, eu não sei a totalidade, 90 e poucos por cento dos homens que têm deficiência de ereção, eles têm por problemas emocionais, tá? Por situações que eles não conseguem resolver na cabeça deles, e eles acabam tendo esse tipo de situação. Agora, há de você observar em casa, por exemplo,
Se o marido tiver aí com problema 30 dias sem ter uma relação sexual, você começa a observar também o comportamento dele, né? Porque pode ser que ele esteja pegando na rua. Entendeu? Ele não tá pegando em casa, mas você tem que observar. Porque assim, quando o homem, ele tá na cama, tal, e daí não tem a ereção, e a mulher tenta e tenta, ele fala que tá preocupado, e realmente tá preocupado, perdeu o emprego, é uma coisa. Mas quando todo dia você vai falar com ele, ele esquiva, ele não quer falar, muito no celular, tal, daí já tem que prestar atenção que é outra coisa. Ei! Certo? Hein, aqui alguém perguntou aqui mais para cima. Professor, Oi. com que idade, em média, os homens começam a produzir menos espermatozoides? Isso tem uma queda, dependendo da faixa etária? Como que funciona essa produção de espermatozoide? Eles produzem ao longo da vida, mas lá perto dos 75 anos, ele vai começar a diminuir essa produção. Não é que ele diminui a produção, é tipo assim, a fábrica de espermatozoide continua. A fábrica de espermatozoide, tá? Mas ele vai começar a produzir em menor quantidade, digamos assim, dos 150 milhões de espermatozoides, ele vai começar a produzir 100 milhões, 80 milhões, tá? Mas ele continua produzindo. Quem para de amadurecer óvulo mesmo é a mulher. Existem vozinhos que nós conhecemos aí, que são pais, né? Você conhece o vozinho de 70 anos, que é pai de menino novo, menino de 2, 3 anos de idade, ou seja, até nessa época eles estão aí bem firmes. Gabriela, Cristina, o que é isso? A infertilidade, Maria Eduarda Gomes. Olha, a infertilidade, ela pode ser de origem genética, a pessoa nasce infértil, tá? O que é bem raro, mas existe. Ela pode ser de origem profissional, que é o caso que eu falei dos homens que dirigem ônibus e o motor do ônibus fica aqui do lado direito, esquenta demais e pode acabar esquentando o órgão reprodutor e com isso afetando a produção dos espermatozoides. Existem as pessoas que trabalham com radiação, tá? Que são os técnicos e tecnólogos em raio-x, em tomografia e também em ressonância, mas é mais em raio-x, que também com a radiação da máquina, porque por mais que saia pouco, sai radiação, podem causar uma infertilidade, que é chamada de infertilidade, esqueci o nome agora, que fica um tempo infértil, mas depois ele pode voltar a produzir os espermatozoides de maneira correta, tá? E quase que 99% das vezes a infertilidade está no homem e não na mulher. Daí tem aquele preconceito que a gente vê em filmes, em novelas, em séries, que quando a mulher não engravida, o homem fica bravo, que diz que o problema é dela, que ela é uma mulher seca e não sei o quê. Aí vai fazer o exame de espermograma. O exame de espermograma é a contagem dos espermatozoides, né? Aí faz as contagens. Quanto que tem que ter para ser considerado normal? Então, para ser considerado normal, você tem que ter 120 a 150 milhões de espermatozoides por ml. Certo? Aí, quando faz a contagem desse homem que está infértil, você tem de 80 a 90, você tem 70 milhões de espermatozoides. É muito em números, mas para acontecer uma fertilização, é pouco, tá? E existe ainda aqueles homens que têm espermatozoides que são chamados de espermatozoides preguiçosos, tá?
a gente tem a origem dessa preguiçez, né, que eles têm, mas eles não nadam o suficiente para atingir o óvulo dentro da tuba uterina. Então, eles têm preguiça. Chega a ser engraçado, eles são preguiçosos. Então, ali na análise bioquímica que é feito, eles percebem que esses espermatozoides não estão correndo, tá? Existe uma síndrome genética também, porque o espermatozoide ele tem uma cauda bem comprida, e essa cauda bate tipo cauda de peixe, assim, ó, para nadar, para conseguir nadar. Aí, existe uma síndrome genética que o homem nasce, que os espermatozoides deles não conseguem consolidar a cauda. A cauda fica pequena, entendeu? E com essa caudinha pequena, eles não conseguem nadar. E isso vem já desde o nascimento, algum processo de produção desde o nascimento. Então, são vários fatores que podem levar, né, uma pessoa a ficar infértil. Existem também as mulheres, claro que existe, a gente não pode, né, se abster disso, que são mulheres que elas não produzem óvulos, né, não tem o óvulo amadurecido dentro dela, que seja aquele óvulo bonito, bom mesmo, para ser o quê? Fecundado pelo espermatozoide. Então, os óvulos dela são muito velhos, são óvulos que não têm a qualidade necessária para segurar um bebê, né, em todo o seu processo de criação. Então, são óvulos que têm alguma deficiência química, que têm alguma deficiência anatômica. Então, óvulos que são descartados, são jogados fora, são mulheres inférteis. Então, a partir desse momento, o que essa mulher pode fazer? Uma fertilização in vitro, ela pegar o óvulo de outra mulher e o espermatozoide do marido dela, juntar e fazer uma fertilização in vitro. Ou, como tem hoje, né, na minha época não tinha, na minha época eu falo assim, quando eu me formei na faculdade, era muito difícil ouvir falar disso. É a barriga de aluguel. Existe hoje demais, né? Pode ser pedido esse aí também. Professora, Oi. é que a aula está acabando, eu só queria dar um adendo. A senhora estava falando em relação à homossexualidade, né? E assim, tem essa parte do estímulo pelo aparelho sexual, porém, na verdade, vai um pouco além disso. A gente tem uns estudos aí desde os anos de 1990 que mostram, né, várias repetidas vezes, eu tenho alguns artigos aqui como referência, que na verdade até a região cerebral do hipotálamo de homens sexuais e heterossexuais são diferentes. E, inclusive, que depois outros estudos mostraram que o hipotálamo de um homossexual, ele se assemelha mais ainda à de uma mulher heterossexual. Então, assim, tem alguns estudos também que relacionam isso com indícios, na verdade, com evidências, tanto na genética, cromossomos sexuais, parte cerebral, e, assim, outros fatores, né? A gente tem, claro, também os fatores traumáticos, alguns fatores traumáticos, eles podem influenciar, mas também está ligado a alguns fatores hereditários, hereditários não, genéticos. Alguns realmente nascem assim, e aí a gente tem todas essas evidências no cérebro, na genética, tudo certinho. Aí é só uma adendo mesmo assim, porque, tipo, às vezes as pessoas associam muito a trauma, a pessoa se transforma ao decorrer da vida, mas aí tem várias evidências também relacionadas à genética e a parte sexual na genética dessa pessoa. Não, muito obrigada pela participação, Joyce. Eu não acredito só no trauma, não. Eu conheci pouquíssimas pessoas que foi por causa de trauma. Né? Uma ou duas pessoas ao longo da vida. Sim, exatamente. São poucas pessoas. A maioria mesmo já nascem com isso, já. Vai desenvolvendo ao decorrer do que vai crescendo. Isso, ó, por exemplo, eu tenho um primo que ele nasceu. A gente fala assim, mas como, né? Na época a gente se perguntava, mas como? Hoje ele tem 20 e poucos anos. E assim, a única justificativa são os estudos que você tem, né? Não que a gente tenha trauma, porque eu aceito ele de boa, não tenho preconceito com nada dessas coisas, claro. né? Mas assim, a gente quer saber, né, aonde que tá, o porquê que acontece esse tipo de coisa. Mas é muito legal saber desses estudos aí. Obrigada. Não, é um pouco do que eu corro atrás. Óbvio que a gente tem também o lado religioso, para quem acredita. Todo mundo tem um conceito, mas eu só quis compartilhar um pouco do lado que eu estudo um pouquinho sobre isso. Obrigada. Obrigada, Joyce. Quando quiser participar, estamos aí. Gente,
Vou postar a atividade para vocês. Tem mais alguma dúvida? Estamos abertos aí às dúvidas. Professor, Oi, Poliana. a gente ouve muito falar sobre o câncer da próstata, né? Tem alguma Isso. outra região, sistema reprodutor masculino, propício a desenvolver câncer além da próstata? Ó, eu vou falar uma coisa que vai assustar você, porque quando eu soube, eu me assustei. Rondônia, ela está, se eu não me engano, não é o primeiro, mas o segundo lugar do Brasil de câncer de pênis. Tá? É isso mesmo, é câncer no pênis. Nossa, sim, assustei. Gente, Nunca ouvi falar. E por que que aqui a gente tem esse alto índice? Por causa dos índios, né? A higiene do índio é mais difícil, né? De você ensinar, de você mostrar. O Porto Velho tem um alto índice tem muitas aldeias lá ao redor, e a gente atendia, o índio, ele é difícil até de conversar, né? Assim, dele entender você. E foi diagnosticado por causa disso. Eu posso deixar anexado lá no Blue para vocês, do INCA, do Instituto Nacional de Câncer, do câncer de pênis que dá no homem. Aonde que dá? O que que acontece? Então, ele cria feridas ao redor da glande, tá? Feridas abertas, purulentas, secretivas, formam crostas, depois as crostas se fedem, né? Cheira muito. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Tá transmitindo? Tá transmitindo não, né? Câncer de pênis. E é assim, na maioria das vezes tem que amputar. É muito difícil para o homem o câncer de pênis. Porque a próstata você tira, né? A próstata e tá, tirou, certo? Agora, o câncer de pênis é mais complicado. Tá fazendo a transmissão ainda ou não? Deixa eu mostrar umas fotinhas para vocês. Vamos transmitir aqui. Tá aparecendo para vocês? Ainda não. Tá, não. Agora tá. Tá? Então aqui, ó. Tá, agora tá. Olha essa fotinha aqui. São pequenas, tá vendo? Pequenas lesões eritematosas, minúsculas, tem 1 centímetro no máximo essas lesões, mas esse aqui é um câncer de pênis, tá? Olha esse aqui, ó. A gente tem aqui na glande, ó, né, uma secreção purulenta, assim, parece candidíase, na verdade, mas você observa toda essa região do pênis aqui por uma lesão eritematosa. E aqui embaixo também, ó, tá vendo? Esse pênis tá bem destruído, ó. Certo? Olha isso aqui, gente. Vocês Meu conseguem pegar? Misericórdia, que isso? Aqui a gente tem um pênis detonado, ó, o pênis, na verdade, isso já é uma necrose, né? Ou a pessoa é de origem negra e o pênis está bem, bem escuro aqui. E toda essa região aqui em volta, ó, isso aqui é o tumor do pênis que se irradiou em volta de todo o aparelho urinário dele, tá? É bem, bem difícil esse aqui também, olha, câncer de pênis, tá vendo? Parece uma couve-flor na cabeça do pênis. Mais um ali para vocês, ó, feridas, né, na glande. Esse daqui, ó o tanto de secreção purulenta que a gente tem ali. E bem eritematoso aqui ao redor da cabeça do pênis. Aqui também, ó, parece uma couve-florzinha que a gente tem aqui, uma lesão eritematosa. Sinistro, né? E daí eles dão as indicações do que a gente estava falando, ó. Todo ano, mais de 1.000 homens sofrem amputação parcial total do pênis. Gente, a pessoa você perdeu... Desculpa o termo, você perdeu o pinto? Não sei se tem algum menino assistindo a gente. Por falta de higiene, olha o que ele está mostrando aqui, que você tem que esticar a cabeça do pênis, tem que lavar, passar sabão,
né? Higiene é a principal forma de prevenção. E a Então, maioria das vezes, professora, é a falta de higiene que causa o câncer de pênis? A maioria das vezes. É a falta de higiene, a falta de esticar ali a glande, lavar. Meninos, lavem isso aí, pelo amor de Jesus. Lavem. Ó, você pode achar que é besteira isso que a gente está falando, porque higiene para nós é algo normal e natural, né? A gente foi ensinado desde criança, mas tem pessoas que não sabem. Eu já atendi gente que não sabia, mãe que não sabia limpar o seio para amamentar o filho tá ficando com a boca cheia de sapinho, e ela não sabia porque estava vindo cheio de sapinho. Na hora que ela mostrou o seio para mim, eu quase caí para trás, porque o cheiro estava muito forte. Entendeu? O cheiro de, sei lá, de podre, de leite coalhado, tudo misturado, e aquele sutiã velho sujo, nojento. Então, para nós, a limpeza é algo natural. Mas tem gente que... Quantos banhos você toma por dia nesse calorão? As mulheres aqui têm que tomar 2, 3 banhos, gente. Aqui é muito quente, aqui você sua muito, aqui fica muito fétido, aqui tem que tomar banho, tem que esticar o pinto, tem que lavar, tem que secar com a toalha. Então, para algumas pessoas parece tão natural, mas para outros parece novidade. A gente está falando, né, agora? Novidade. O que você está falando, professora? Entendeu? Homem que costuma usar a mesma cueca. Isso aí vou te falar, tá? Homem que costuma usar a mesma cueca toda hora. Né? Você toma banho, você tira a calcinha e pega outra. O homem também é a mesma coisa. Toma banho, te joga a cueca para lavar e pega outra. Entendeu? Só que tem muito homem que não, tá? Tem muito homem que usa a mesma cueca e vai usando. E vai usando. E aquilo tá apodrecendo ali de sujo. Outra coisa importante também, para os homens que estão aí ouvindo, quando for no banheiro defecar, papel higiênico, ele serve apenas para espalhar. Mais ainda o que você acabou de fazer. Você tem que lavar. Se você tiver a oportunidade de lavar, lava. Tá? Porque ali fica um resto de fezes quando você usa papel higiênico. Então, eu sempre usei papel higiênico, foi no banheiro, tem oportunidade de lavar, fez cocô, lava. Professora, por isso que a cueca fica... É por isso mesmo, fica com aquele freião de bicicleta, assim, ou de Honda Bis, né? Ai, meu Deus do céu. Mas isso faz muito sentido, professora, porque, se a gente suja a mão, a gente não vai pegar um pano e vai passar. A gente vai fazer o quê? A gente vai lavar. Sujou o pé, a gente faz o quê? Limpa. Agora vai fazer fezes? Não, vai só limpar, só. Eu nunca entendi a lógica disso também. O papel higiênico é tipo assim, para situações emergenciais, né? Tipo, tá fora de casa e não tem como tomar banho, não tem onde... na faculdade que eu estudava, aqui também tem. Na faculdade que eu estudava, no banheiro das meninas, todo o banheiro tinha aquela ducha higiênica. Por quê? Porque a gente chegava de manhã cedo e ia embora só à noite, porque era muito longe um lugar do outro, né? 1 hora e meia, 2 horas para chegar. Então, a gente almoçava na faculdade e ficava. E por causa disso, sempre tinha esse chuveirinho. Então, alguém já pensou, né? Olha, as meninas ficam aqui estudando, vamos deixar o chuveirinho para elas poderem se limpar e ficarem limpinhas aí. E você previne um monte de doença, tá? Um monte de doença, se você fizer isso. Mas a Joyce falou, não tem lógica, né, Joyce? Você pega o papel higiênico e passa assim, ó. Mas eu nunca vi. Se você pisou em alguma coisa lá, seu pé sujou, você vai lavar. Eu nunca vi ninguém sujando o pé, passando pano, sujando não passando pano. Todo mundo lava. Lava, exatamente, lava. E o que mais suja, todo mundo vai passar o papel higiênico, tá ok. Tá. Eu acho assim, câncer de boca, a gente já passou pela boca e tal. Câncer de boca acontece também por falta de higiene, tá? A maioria deles é por falta de higiene. Neguinho que não lava e não passa fio dental. Faz uma lesão na boca, tá cheio de bactéria, aquilo ali começa a comer, forma uma ferida, câncer de boca. Suziane, obrigado pela sua participação hoje, tá? Disponha, professora.
Gente, olha lá. A Márcia se matando de rir ali, ó. Tudo bem para vocês, então? Sabia que eu sinto falta quando eu não dou aula para vocês? O problema, é o problema. Passamos o final. Ó, eu só vou dar aula para alguns aqui esse semestre. E esse semestre todinho foi na base do computador, só olhando aqui o computador, às vezes eu vejo um monte de bolinha, o que eu enxergo é um monte de bolinha aqui com a letra inicial do nome, e tu é doido, é? Gente, foi um prazer. Semana que vem voltamos. Assim que eu postar a atividade, eu só estou terminando de digitar uma frase da atividade, uma pergunta que eu quero do Pâncreas. Assim que eu postar a atividade, eu aviso vocês lá no nosso WhatsApp de todos os dias, tá bom? Beleza, Tchau professora. para vocês. Tchau, tchau. Fica com Deus. Professor, Beijo, me liga. ainda bem que a aula da parte feminina é semana que vem na segunda, né? Porque você imagina o que não vai ter de pergunta? Pode vir que eu respondo. Respondo tudo, eu não tenho vergonha de nada. Pode me perguntar do jeito que vocês quiserem perguntar. Eu não tenho vergonha. Só que também eu vou falar também. Na hora que perguntar, eu falo também, entendeu? Daí vocês nem ligam, não, tá? Tchau, gente. Tchau, boa noite.